curta o nosso canal e venha fazer parte da família Menos Um, porque aqui estamos todos em contagem regressiva para o céu. Curta o nosso canal e venha fazer parte da família Menos Um, porque aqui estamos todos em contagem regressiva para o céu.
curta o nosso canal e venha fazer parte da família Menos Um, porque aqui estamos todos em contagem regressiva para o céu. Deus ama ouvir o vento e a suave brisa logo de manhã. Ele ama ouvir a chuva ao cair no solo em mágica canção. E sorri com alegria quando as fortes ondas quebram lá no mar. Toda a criação se curva e unida canta em adoração. Mas a canção de mais valor é a canção dos redimidos. Quando um filho perdoado canta ele em louvor, e esse filho resgatado agradece o seu amor. E pra ele grandioso que essa linda canção. Ele ama ouvir os anjos quando cantam Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todos cantam em harmonia e em vozes louvam ao poderoso eu sou. Quando um filho salvo canta em louvor, e milhões de anjos ouvem quando um filho diz: perdoado estou. Mas a canção de mais valor é a canção dos redimidos. Quando um filho e pra ele grandioso que essa linda canção. Mas a canção de mais valor é a canção dos redimidos. Quando um filho perdoado canta ele em louvor, esse filho resgatado agradece o seu amor. Não há nada mais precioso e pra ele grandioso que essa linda canção. Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, Curta o nosso canal e venha fazer parte da família Menos Um, porque aqui estamos todos em contagem regressiva para o céu.
Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Estamos começando nosso culto de hoje com muita alegria e muita vontade de adorar ao Senhor. E é muito especial ver que vocês estão chegando aqui, né, para adorar junto com a gente. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento da nossa fé, que a gente possa compartilhar do amor de Cristo cada vez mais com as pessoas. Né? Nesse intuito que nós estamos aqui, todos os domingos, todos os sábados, todas as quartas-feiras, estamos desenvolvendo nossa fé através do nosso culto e compartilhando a palavra do Senhor. Né? Eu quero aproveitar e pedir para vocês o seguinte: quando nós formos orar, em breve nós iremos orar, a gente vai orar por 3 pessoas em especial, né? Por Roberto, por Emily e por Isis, que estão... Emily, nesse momento, passa por uma cirurgia, é um bebezinho de apenas 2 dias de vida. A Isis, ela sofreu um acidente de moto, mas ela está bem, assim, só está precisando, né, se recuperar fisicamente, emocionalmente, porque isso causa um trauma. E o Roberto, eu não sei, Alex, qual foi o caso do Roberto? Você pode falar aí, por favor? O de Roberto, ele já tem outros problemas de saúde, né? Mas o menino não soube informar se ele estava com sintomas de Covid. Mas, em si, é uma doença antiga que ele já tinha e que se agravou, provavelmente foi devido à Covid. E aí teve que ser internado às pressas, né? Ele passou mal em casa e ligaram para ele, porque eu tenho um grupo do pessoal lá do trabalho, aí ligaram e um irmão também que trabalha comigo foi socorrer ele no mais rápido possível. E ele chegou na primeira UPA ali no Arruda, por ali pelo Recife, mas já não tinha vaga, ele foi transferido para outro hospital, né? Mas, enfim, estamos orando e esperando resposta da pessoa que está dando assistência a ele. E ele é uma pessoa muito querida lá, trabalha lá já faz 8 anos que ele está lá, e ele é o responsável pela manutenção lá do colégio. E aí a gente orar por ele. A Isis, ligaste para a Isis, ela está bem, né? Isis está bem, ela levou esse acidente de moto, Marinho, que tu citou aí, no começo do mês de junho. Foi no dia 2 ou 3 que ela teve esse acidente. Já fez um mês, né? E o problema dela agora é na clavícula. Eita, sequela, né, do acidente, né? Então, e ela já foi no médico 2 vezes, mas os médicos estão tentando fazer um tratamento com ela à base de só imobilizado. Mas ela vive poucas dores, né? Mas, graças a Deus, a única coisa que ficou nela foi isso. Mas aí eu conversei com ela para ver como é que ela estava. Ela disse que estava bem, estava sendo cuidada pela irmã e que pedisse bastante oração para ela com relação a isso aí, né? Amém. Vamos orar, né? Por ela, pelo Roberto e pela pequena Emily, que nasceu agora, né, rapaz? Já está passando por essa bronca de fazer cirurgia, mas Deus é Deus, né? E Jesus pode estar lá na sala de cirurgia operando ela, e tenho certeza que vai ficar tudo bem pela graça de Deus. Eu queria, Alex, que você fizesse a oração, porque o irmão Josias não entrou ainda. Faz a oração, por favor, por essas pessoas. Oremos. E por todas, né? Amém. Oremos então. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia. Aí estão 3 pessoas que precisam da tua misericórdia e do teu poder nesse exato momento. Quero começar pela Emily, Senhor. Você que chegou agora a esse planeta, com poucos dias de nascido, já está passando por esse momento agora.
Eu te peço que as mãos do médico que está fazendo essa cirurgia na Amy seja as tuas mãos, Senhor. Que essa bebezinha já vem com essa grande marca, mas a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor sabe o motivo por que ela veio assim, porque o Senhor é o criador dela. Mas a gente como ser humano, e eu como pai, sinto a dor desses pais em estar nessa aflição de ver um ser tão em miniatura, mas que a gente sabe, Senhor, que o Senhor está sustentando os pais, como também está sustentando essa criancinha. E vamos ver o testemunho, Senhor. Vamos ver o teu agir. Sabemos que o teu agir ele é perfeito e agradável. Também te peço pela nossa irmã Isis, membro da tua igreja, há um mês praticamente sofreu um acidente de moto e agora está com esse problema na clavícula. Mas eu sei, Pai, que o Senhor pode colocar a clavícula dela no lugar agora, se o Senhor quiser. Porque o seu poder é infinito. Mas a gente sabe o quanto o Senhor pode operar. Mas se ela passa por esse momento agora, o Senhor também está no controle disso. Quero te pedir também uma oração pelo meu amigo Roberto. 8 anos de empresa, Senhor. Nós não sabemos a real situação dele. Mas ele já vinha passando por alguns problemas de saúde. E agora, com essa pandemia, possa ser que tenha sido agravada essa doença. Mas eu te peço a tua misericórdia sobre a vida dele. Que o Senhor o restaure, como restaure também a Amy, como restaure também a Isis, e abençoe o nosso distrito e todo aquele que esteja também passando por uma enfermidade, que o Senhor possa levar o teu poder de cura. Abençoa também esse culto, Senhor. Usa o teu mensageiro para trazer a tua mensagem, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que ele não fale de si, mas fale o que está escrito conforme as tuas escrituras, para que a gente seja edificado e sair melhor do que quando a gente entrou aqui nesse Zoom. Por isso, tudo isso eu já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A gente já, né, Marinho? Mais uma vez, boa tarde, né? Com quase clima de noite. A todos. Isso mesmo, viu? Vamos louvar a música aqui, que para alguns eu acredito que seja nova, mas tá bom já de todo mundo já se atualizar da Adoradores 4, tá certo? Então, uma meta dessa quarentena, vamos escutar todas as músicas da Adoradores 4. Aqui em casa a gente já sabe. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E a gente vai cantar junto, tá bom? Vamos louvar o nosso Deus. Tá dando para ouvir um pouquinho aí? Tá ouvindo? Eu te amo, a Deus, eu te exalto, pois ao meu lado sei que estás. Misericórdia, amor e bondade, sinto em ti, e essa é a razão do meu louvor. Sem merecer, sinto tua mão a me abraçar, dando-me vida. Meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Quando estou cego, sei que me guias, tu me colocas para dormir. Se estou cansado,
me alivias, e essa é a razão deste louvor que eu rendo a ti, sem merecer, sinto tua mão a me abraçar, dando-me vida, meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, eu me calo para ouvir tua voz. Deus, que o meu ser está bem mais perto de ti. Me ajoelho perante tua graça infinita, necessito tua glória em mim. Esse é o meu clamor, essa é minha súplica a ti, sem merecer, sinto tua mão a me abraçar, dando-me vida, meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Habita em mim, faça morada no meu viver. Amém. Amém. Que nosso Senhor possa habitar em cada um de nós. Amém, louvado seja Deus. Obrigado, Nalanda e Alexandre. Realmente não conhecia ainda esse louvor. E a gente precisa conhecer, né, Adoradores 4. Se a gente estivesse congregando na igreja, já estava mais familiarizado, né? E a gente não conhece ainda. Quando a gente voltar, só vou ficar cantando a música da Adoradores 4, viu? Pra gente já ensaiando. Agora eu vou, nesse momento, apresentar para... Primeiro, agradecer a todas as pessoas que são fiéis ao Senhor, né, devolvendo seus dízimos e ofertas, que também é uma forma da nossa adoração a Deus, né? A gente coloca o Senhor como primeiro na nossa vida, né? Esse momento de adorar a Ele através de seus dízimos e ofertas também é muito importante, né? E eu queria aproveitar e mostrar para vocês que a gente também pode, né? A gente não está nos templos, né? A gente não está tendo reuniões nos templos. Então, como é que a gente vai adorar o Senhor, nossos dízimos e ofertas, né? Além de você procurar os responsáveis da sua igreja para recolher os seus envelopes, você também pode fazer através do 7Me. É um aplicativo da Igreja Adventista que você consegue fazer suas doações, saber os extratos, onde o dinheiro está sendo aplicado. É tudo muito transparente, organizado e muito bem feito e seguro. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que a gente faz para acessar ele pelo computador. Você também pode acessar pelo celular, baixando um aplicativo, como você baixa um aplicativo normal no seu celular. É só colocar lá na loja do seu sistema, o Android ou o iOS, você coloca lá 7Me e vai aparecer o aplicativo para você baixar. E para fazer as doações, né, sempre lembrando, você precisa ter o seu e-mail cadastrado na secretaria da igreja. E também você pode fazer suas doações pelo computador. Vou mostrar aqui para vocês como que é essa tela. Aqui, ó. Aqui é a sua tela de navegação do seu computador. Você vai digitar 7me.app. Dá Enter. E ele vai entrar
no aplicativo, igualzinho ao que a gente usa no celular. Normalmente não demora assim não, viu? Mas eu acho que não é isso não, deve ser lá. Pronto, entrou. Não demora assim não, viu, gente? Eu vou pagando. Aí aqui, ó, se você for, se já tiver seu cadastro, você vai clicar aqui, entrar, né? Se você não tiver ainda, você vai criar um usuário. Aí quando você clicar aqui, criar usuário, ele vai pedir um e-mail. Aí justamente esse e-mail que tem que estar cadastrado na secretaria da igreja. O sistema está um pouco... pronto. Pronto aqui, ó, tá vendo? Pediu e-mail. Aí você vai digitar o seu e-mail. Esse e-mail aqui tem que ser igual ao que está cadastrado na secretaria. Se você não tiver ainda, entre em contato com a secretária da sua igreja e você vai conseguir acessar o sistema pela internet. Para os que já têm o cadastro ativo, é só clicar em entrar. Aí você vai colocar seu e-mail, a sua senha. Aqui. Pronto, aí entramos na nossa página do 7Me, da nossa igreja. Aqui, ó, no canto esquerdo, você tem um menu com as opções que você pode fazer. Você pode, inclusive, solicitar a sua transferência para outra igreja. Né? Você pode, aqui nesse dizimar e ofertar. Aqui você vai conseguir, então você clica aqui, você vai conseguir lá preencher os campos para colocar seu dízimo e oferta e outras ofertas aqui para os departamentos ou para missões mundiais, Novo Tempo, tem vários aqui. Você também consegue ver um extrato de como está sendo aplicado Eita, não, esse não, é transparência. Aqui, ó, transparência, você consegue ver como está sendo aplicado os recursos da igreja. É bem interessante. E para quem... Deixa eu sair aqui. Então, fui de novo lá, mesma página. Mostrei lá meus segredos todinho. Aí você vem, aí aqui, ó, tá vendo esse botãozinho aqui, dizimar e ofertar? Esse último botão, ele pode ser usado para quem não é membro da igreja. Veja como é. O pessoal vem aqui e coloca lá qual igreja que ele quer fazer a doação. Ele não é membro, né? Deixa eu ver aqui. Se aparece aqui Pernambuco. Não aparece não, Pernambuco não existe não, é Alexandre. Paulista, Pernambuco não existe não. Aqui... Deixa eu ver se aparece aqui, Paulista. A nossa. Não sei como é que está cadastrado lá. Ou está central? Deixa eu ver se está central. Central de Paulista. Central, mas... É o sistema. O sistema não está ajudando muito hoje. Mas aqui você vai aparecer o mapa com um desenhozinho da igreja. Aí você vai clicar em cima dela e vai fazer todo o procedimento igual a gente faz como membro, só que aqui é para não membro. E aqui não tem a opção de cartão de crédito, só tem a opção de anexar comprovante de transferência ou depósito, para quem não é membro. Mas que muita gente... Por que tem essa opção? Porque muitas pessoas não são membros da igreja
elas fazem muitas doações para a nossa igreja, e mesmo sem ser membro, entendeu? Aí é nisso era isso que eu queria mostrar para vocês, e falar também, agradecer a todos mais uma vez pela fidelidade de todos vocês, né? Nosso distrito está sendo uma bênção, e é muito importante que a gente permaneça assim, fiéis ao nosso Deus. Nós vamos agora ouvir um louvor especial, né, Nalanda? Quem é que vai cantar, Nalanda? É Letícia. Ela está aqui já. Fala com ela. Das boas. Cadê Lelê? Boa noite. Boa noite. Vou cantar agora uma música que se chama Final Feliz. Que Deus sempre vai ter um final feliz pra gente, porque Ele sempre quer o nosso melhor. Que Deus seja louvado. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? Porque tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue
fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue, o meu final feliz. O meu final feliz. O meu final feliz. Amém. Pastor Pedro, o senhor. Oi, sou eu? Graça e paz, irmãos. Boa noite. Uma feliz semana para todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela nossa equipe que realizou o culto sabático de ontem. Muito obrigado à equipe, desde quem arrumou a igreja, àquele que pregou. Deus seja louvado pela nossa atuação. Muito obrigado aos irmãos que atenderam ao nosso pedido de não comparecer à igreja, porque esperávamos mais visitantes. Muito obrigado pela sua compreensão. Futuramente, você vai poder ir para a igreja, porque teremos 2 cultos, um culto pela manhã e um culto à tarde, no sábado, ok? Mas a partir de agosto, um culto pela manhã e um culto à tarde. Eu tenho o privilégio... terceiro anúncio. Nós temos um culto campal, todo sábado às 16 horas, no pátio da igreja de Jardim Paulista. Começamos ontem o primeiro culto campal. Lá tem cadeiras separadas, ok? Cadeiras separadas. E quem sabe esse mês vamos ter o privilégio de ter o pastor Josimar pregando lá para nós ao vivo. Não, Josimar? Pastor, Então, nesse culto campal, pode ir idoso? Não me faça pergunta difícil, viu? Teve uma idosa que foi, irmã Lourdes, ela ficou no carro lá da filha, mas assistiu todo o culto, se emocionou, porque viu os irmãos, cantou com os irmãos, não teve aproximação, né? 2 metros, tá certo, irmãos? Porque ela é muito idosa, ok? Mas não me faz pergunta difícil. Mas aquele que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Tá bom assim, né, Josimar? Tá bom. Nós temos o privilégio de receber o pastor Josimar, aqui na nossa Igreja Central de Paulista. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, amigo. Ter você aqui. Logo às 6 horas, 6h15, nós temos mais 2 cultos no distrito. Se você quiser nos acompanhar também, nos acompanhe na Igreja Jardim Paulista e na Igreja Jardim Paulista Alto, ok? Mas, Josimar, meu pastor, seja bem-vindo. Obrigado, amigo. Como eu tenho 3 cultos hoje, já imaginou? Eu tenho que dar um pulozinho em cada um, viu? Tá bom. Aí meu papel, a honra, é apresentar. Obrigado, amigo. Deus te abençoe aí o seu ministério e sua família também, viu? Compareça sempre que quiser. A casa é sua. Pode entrar. Obrigado. É um privilégio. Deus te abençoe. Valeu, um abraço. pastor Pedro. Obrigado. Outro. Marinho, meu irmão, posso começar? Bom, irmãos, uma boa noite. Pode, meu pastor, pode. Ok. Uma boa noite a todos, irmãos, a todos vocês. Primeiramente, obrigado pelo convite do pastor Pedro, Marinho e sua equipe. Louvado seja Deus pelo trabalho que vocês têm feito aí em Paulista. E em meio a essa pandemia que estamos vivendo, é muito bom a gente poder, então, usar as redes sociais, os meios de comunicação, como estamos fazendo agora, para que mais pessoas sejam alcançadas e que o trabalho do Senhor não possa parar de jeito nenhum, né? Então, louvado seja Deus por isso. Obrigado pelo convite. E eu peço que vocês também orem por mim, pela minha família, pelo nosso ministério.
para que a gente também possa continuar cumprindo o ministério de Jesus aqui, nós estamos trabalhando aqui na linha do tiro, nosso distrito, né? Um abraço a todos os irmãos aí do distrito, um abraço àqueles que nos escutam agora, não importa o lugar onde você esteja, e que a palavra de Deus agora nos alimente. Esse é o nosso desejo, né? Bom, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, então, na carta de Paulo, a carta dos Filipenses. Na carta dos Filipenses, capítulo 1. Aqui tem a nossa meditação, nossa reflexão de hoje. E eu queria, então, que vocês me acompanhassem, porque essa carta, irmãos, ela tem uma mensagem muito sublime, muito atual, muito própria para os dias que estamos vivendo. Eu vou me concentrar aqui nessa carta apenas no capítulo 1. As mensagens, as lições que eu quero extrair dessa carta, eu quero tirar apenas aqui do capítulo 1. A carta é muito rica, daríamos para fazermos uma semana de oração sobre essa carta, que tem apenas 4 capítulos, mas eu quero me concentrar aqui basicamente no capítulo 1, tá bom? E eu quero falar aqui para vocês pelo menos 4 coisas dessa carta, para a gente comentar aqui um pouquinho de cada uma delas, e temos uma visão, um panorama geral aqui da carta, mas especialmente do capítulo 1. Bom, a carta dos Filipenses, essa carta leva esse nome em homenagem a Filipe, que foi o filho do grande Alexandre, o Grande, né? Era filho dele, então a carta leva o seu nome por causa da cidade, em homenagem a Filipe. Naquela época, Filipos era uma colônia romana, e quando Paulo escreveu essa carta, ele estava em Roma, estava preso. E a maneira que ele tinha de se comunicar com os irmãos na época, então era através das cartas, né? Na época não tinha e-mail como hoje, não tinha essas vantagens que nós temos hoje. Mas ele então usou os meios que ele tinha na época, que era exatamente a escrita, mandar carta para os irmãos, para as igrejas, né? Para as pessoas. E aí nós temos essa carta em nossas mãos, que Deus preservou de maneira maravilhosa, juntamente com todos os demais livros e cartas que compõem a Bíblia. E hoje nós temos a alegria de poder estudar e ler essa carta que Paulo escreveu com tanto amor e carinho para os seus irmãos ali de Filipos, né? Essa cidade de Filipos, quando Paulo esteve ali na segunda viagem missionária, ele esteve ali há algum tempo e estabeleceu ali uma igreja para a honra e glória de Deus. E interessante, irmãos, que a princípio Paulo não queria ir para Filipos. Paulo queria ir para a Ásia. Você pode ver isso no livro histórico da Bíblia, que é o livro Atos dos Apóstolos. E aí, numa certa noite, Deus apareceu para ele em um sonho, deu a ele uma visão, dizendo que ele deveria ir, não para a Ásia, mas entrar na Europa. E assim você tem a história, onde a história confirma que Filipos foi a primeira igreja que Paulo estabeleceu ali na Europa. Então você percebe que tem uma história bonita, não é? A princípio, mesmo o apóstolo não querendo ir para lá, mas Deus o induziu, e ele, bondosamente, atendendo ao chamado e sendo submisso à voz do Espírito Santo, foi exatamente para a Europa e ali estabeleceu essa igreja. Depois ele foi preso por causa do próprio evangelho, né? Então aí tem muita coisa para a gente comentar. A carta em si, ela fala basicamente, irmãos, quando você estuda a carta, você percebe que 2 temas sobressaem na carta. A primeira é o tema da alegria. Essa palavra alegria, ela aparece na Bíblia, a palavra e suas variações, ou sua variação, aparece ali cerca de 11 vezes. E aí eu fico me perguntando, como é que alguém pode ter alegria ao estar numa prisão? Porque eu acho que os irmãos sabem, quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava preso em Roma. Na realidade, Paulo escreveu cerca de 4 cartas em Roma, 4 cartas na prisão. Uma delas é essa daqui. E ele fala diversas vezes na carta, nesses 4 capítulos, da alegria de ser um cristão, da alegria de estar ali, mas ter a alegria de estar servindo ao Senhor, mesmo ali naquela situação difícil. E aqui nós aprendemos uma coisa, irmãos, à luz da Bíblia, nós somos felizes não é quando as coisas externas estão bem, nós somos felizes e alegres quando interiormente, quando dentro de nós mesmos nós temos a Cristo em nossa vida. A alegria, o conceito de alegria que a Bíblia apresenta é diferente do conceito de alegria apresentada pelo mundo, né? E aí eu queria me concentrar aqui para mostrar a vocês pelo menos 4 coisas. Eu falar um pouquinho sobre o prefácio da carta que Paulo escreveu, dessa carta, o prefácio, falar um pouquinho também da situação do apóstolo Paulo, qual era a sua situação ali na prisão, qual era o seu sentimento para com a igreja.
Depois eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a condição da igreja enquanto Paulo estava em Roma, qual era a condição da igreja, como os irmãos estavam reagindo com o seu líder preso e qual era a atitude da igreja. Ela estava parada, estava inativa, como é que ela estava, né? A carta nos dá aí alguns vislumbres de como os irmãos estavam vivendo naquela situação enquanto o apóstolo estava preso. E por último, eu quero terminar meus comentários fazendo análise de pelo menos 4 recomendações que o apóstolo deixou para aqueles irmãos lá de Filipos. E eu acredito que essas recomendações também servem para nós hoje. Tá bom? Então vamos então para a primeira parte. Eu vou ler com você me acompanha, os versos 1 e 2. Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui você tem, nesses 2 primeiros versos, você tem aqui o prefácio da carta e a saudação do apóstolo. E nesses 2 versos, irmãos, aqui tem muita coisa para a gente, se a gente pudesse ter mais tempo, né? Para nós, então, analisarmos aqui nesses 2 versos apenas. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção para pelo menos 3 itens aqui. Por que Timóteo aparece nessa carta? Você já se perguntou? Timóteo ele aparece nessa carta porque, segundo os estudiosos, Timóteo foi aquele jovem que esteve um bom tempo acompanhando o apóstolo Paulo. E vocês sabem que Timóteo foi aquele indivíduo, aquele pastor, que seria um futuro pastor, onde ele recebeu as 2 últimas cartas que Paulo escreveu, foi endereçado exatamente para Timóteo, e você tem essas 2 cartas na sua Bíblia. Nós temos aqui na nossa Bíblia, né? Então, Timóteo ele era uma espécie de correio, vamos imaginar assim. Ele levava as cartas que Paulo enviava para as igrejas, né? Não todas as igrejas, mas pelo menos algumas. Ele auxiliou muito o ministério do apóstolo Paulo, especialmente quando Paulo estava preso. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar é a palavra servos. A palavra servos que aparece aí no verso 1 não é aquela palavra conhecida de alguns estudiosos, a palavra doulos. A palavra doulos, que é uma palavra em grego, que Paulo escreveu a carta em grego, logicamente, e a palavra doulos seria servo. Mas aqui não é doulos. Aqui a ideia de servo aqui, se nós fôssemos olhar o original grego, a ideia aqui é escravo. E por que essa palavra aparece aqui? Por que Paulo não colocou a palavra servo, mas colocou a palavra escravo? Sabe por quê, irmãos? Porque ele está aqui dizendo, em outras palavras, que ele e Timóteo são escravos de Cristo. E por que essa palavra é interessante? Porque o escravo ele não tem vontade própria. O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, em outras palavras, juntamente com seu companheiro de ministério, que os 2 não tinham vontade própria. Eles estavam dispostos a fazer o que o Senhor mandasse, seja para um local ou para o outro. Assim como Paulo estava se dirigindo para a Ásia, e o Senhor apareceu a ele na noite em um sonho, pedindo para que ele fosse para a Europa, ele prontamente atendeu. Porque o escravo é aquele que atende, é aquele que serve, é aquele que não fica questionando as ordens do seu Senhor. E nessa carta você percebe isso muito claro. Os 2, tanto Paulo quanto Timóteo, os 2 se colocaram nas mãos do Senhor como um verdadeiro escravo de Cristo. Quando o Senhor, o mestre, dava uma ordem, eles obedeciam. Quão bom seria, irmão, se nós assim fôssemos também assim hoje, né? Fôssemos esse tipo de escravo que Paulo dá ênfase aqui no verso 1, quando o Senhor pede, a gente faz as coisas, e não ficarmos então questionando e se perguntando, ou às vezes até reclamando por que o Senhor está fazendo isso. Então, isso é interessante a gente pensar nessa palavra, que o Senhor nos ajude, para que tenhamos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo que tenhamos disposição de obedecê-lo, quando ele nos pedir para fazer as coisas, não importa o que seja. Porque o escravo ele não tem vontade própria. A vontade dele, ele serve aquilo que o seu Senhor pede. Ok? Essa é a ênfase que aparece aqui na palavra servo. E uma outra coisa que eu achei interessante é que ele cita primeiramente os membros da igreja, que ele chama de santos. Né? Aqui tem outra coisa interessante. Nas cartas de Paulo, não apenas nas cartas de Paulo, mas em toda a Bíblia, o conceito de santidade é muito interessante. Você percebe que
no mundo cristão, especialmente no mundo católico, né, a pessoa lá é considerada santo quando ela faz um milagre, quando ela realiza um milagre. E esse milagre leva tempo para ser constatado. O Vaticano tem que comprovar cientificamente, a pessoa tem que ser investigada, os médicos vão à casa da pessoa para fazer todo um questionamento, até que se comprove que aquele milagre foi realmente realizado. E isso leva muito tempo e muito dinheiro, segundo a teologia católica. Mas aqui, irmãos, na Bíblia, santo não tem nada a ver com isso. Na Bíblia, a palavra santo significa alguém que foi separado por estar seguindo a Jesus Cristo. E é interessante que os apóstolos, ou melhor, os servos do Senhor, os membros da igreja, não eram chamados no Novo Testamento de cristãos. Essa palavra cristãos, em referência aos membros da igreja, aqueles que estavam se convertendo, em todo o Novo Testamento, a palavra cristão só aparece 2 vezes. E isso é interessante, você não acha? Então perceba, em todas as cartas do apóstolo Paulo, na época da igreja primitiva, os irmãos eram chamados ou considerados como santos. Aquele povo que foi separado para o Senhor. Aquele povo que teve uma vida exclusiva para o Senhor. Isso é bonito. Nessa noite eu estou aqui pregando para um grupo, eu não sei quantos estão me ouvindo, mas eu estou aqui pregando para um grupo de santos, de homens e mulheres, rapazes e moças, meninos e meninas que foram separados para uma função específica, servir ao Senhor. Portanto, meu irmão, louve a Deus, dê glórias ao Senhor porque Ele te tirou do mundo e tornou você uma pessoa santa, um santo, não segundo o conceito do mundo ou o conceito das pessoas lá fora, mas você é um santo e uma santa, segundo o conceito bíblico, porque aqueles que andam com Jesus, aqueles que se relacionam com o Senhor, Deus os considera como pessoas santas, como pessoas que foram resgatadas por Cristo, né? Então é muito bom saber disso e valorize isso, entende? Eu poderia falar mais um pouco sobre isso, sobre a questão das lições que a gente poderia tirar aqui do prefácio, da saudação, mas o tempo não ajuda, eu vou avançar aqui então para o próximo item, tá bom? Qual era a condição do apóstolo, qual era o sentimento que o apóstolo Paulo tinha por essa igreja? Paulo tinha um carinho especial por essa igreja, por quê? Porque enquanto ele estava preso, irmãos, lá em Roma, a igreja de Filipos foi a única igreja na época que mandou recursos para ele, que mandou dinheiro, que mandou donativos para que ele pudesse, de alguma maneira, ter alguma ajuda, alguma ajuda de custo ali para se manter. E ele tinha um carinho especial por essa igreja. E eu quero que você me acompanhe aí, nos versos 3 até o verso 6 do capítulo 1. Do verso 3 ao verso 6 diz assim, ó: dou graças ao meu Deus, porque me recordo, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegrias, súplicas por vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Porque estou bem certo, irmãos, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você percebe aqui nesses 3 versos, nesses 4 versos aqui, irmãos, o carinho que ele tinha. Ele fala da recordação, eu me recordo de vocês, o tempo que eu passei aí com vocês, enquanto a gente evangelizava, enquanto eu visitava vocês, enquanto as pessoas estavam tirando dúvidas da Bíblia e iam se convertendo ao Senhor. Eu me lembro dos bons momentos que nós passamos juntos. E o apóstolo, irmãos, como alguém que tem sentimento por uma igreja que o amou, que cuidou dele, que teve muito carinho por ele, ele sente essa saudade enquanto ele estava ali em Roma preso. E aí, entre outras coisas que ele diz, ele fala aqui no verso 6, olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo estava aqui escrevendo para os irmãos e dizendo, olha, tenham certeza, porque aquilo que Deus começou, ele termina. Deus jamais começa uma obra e deixa pela metade. Quando Deus começa um trabalho, quando ele começa uma obra, ele vai até o final, irmãos. E assim como Paulo está dizendo aqui, que o Senhor tinha começado uma boa obra na vida daqueles irmãos de Filipos, e o Senhor iria completá-la até o dia do Senhor, a mesma coisa é com nós hoje. O Senhor Deus, aquele que alcançou o seu coração, aquele que entrou na sua casa, aquele que tornou você uma nova criatura, ele continuará agindo na sua vida, para que você continue sendo um homem ou mulher de Deus. E essa obra, que é uma obra de santificação, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados. E aí começa agora a segunda fase da vida cristã, que é a fase da santificação.
E o Senhor promete nos santificar todos os dias, até o dia maravilhoso da glorificação, irmãos. E esse dia da glorificação se dará quando Jesus voltar. Mas uma coisa é certa, o que o Senhor começou, Ele vai continuar até o final. Não desista nunca de buscar a presença do Senhor. Seja feliz por aquilo que o Senhor já te deu. Seja fiel a Ele, seja consagrado a Ele, se dedique ao Senhor todos os dias. Porque a boa obra que Ele começou também na sua vida, Ele vai continuar realizando essa obra para a glória do Senhor. Ok? Então, Ele tinha um carinho especial para essa igreja, não é? Muito especial. E o interessante, irmãos, qual era a... Tem mais aqui 2 versos que eu quero ler para vocês, e antes a gente vai passar para o terceiro ponto que eu tinha marcado aqui para vocês, que é para mostrar a vocês a condição da igreja. Qual era a condição da igreja, né? E aí veja o que diz aí o verso 12 e o 13. Ele diz assim, ó, 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vejam, as coisas que me aconteceram aqui em Roma, na prisão, de alguma maneira, meus irmãos, têm contribuído para a pregação do Evangelho, para o progresso do Evangelho. E que coisas eram essas? Vamos analisar um pouquinho. Vamos ler então o verso 13 agora. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha, irmãos, isso aqui tem uma coisa muito linda. Paulo está falando no verso 13 que as coisas que aconteceram com ele ali nas cadeias ou na prisão em Roma, isso contribuiu para que, de alguma maneira, houvesse um progresso no Evangelho. Que o Evangelho crescesse ali. Mas em crescimento em que aspecto, irmãos? E aqui tem um detalhe no verso 13 que eu quero falar para você. Aqui ele diz que as minhas cadeias em Cristo, a palavra cadeia aqui não é figurada, não é simbólica. Cadeia aqui é literal, ele estava numa prisão, não é? Lá em Roma, numa prisão. E o interessante é que ele fala que as cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Essa expressão guarda pretoriana, irmãos, essa expressão denota uma guarda de elite de César, que era o imperador romano. Observe, naquela época, quando alguém estava preso e os soldados ficavam ali para vigiar aquele preso, os soldados tinham que vigiar de tal maneira que se um preso de alguma maneira escapasse da prisão, quem pagaria o preço por essa prisão, porque o preso foi embora, escapou, fugiu, etc., quem pagaria o preço seriam os soldados. As leis romanas eram muito rígidas para aqueles que estavam presos e para quem estava vigiando também, entende? Então ali, isso é tão interessante que naquela época os soldados não passavam o dia todo trabalhando, haviam pelo menos 4 turnos durante o dia. Cada soldado trabalhava durante 6 horas por dia. Então, num dia, você tinha ali 4 classes de soldados. Ou melhor, 4 turnos. Porque se você dividir o dia em 4, você tem 6, né? 6, 12, 24. Então, olha que interessante aqui. Durante o dia, Paulo poderia pregar o evangelho para 4 soldados diferentes. Já pensou? Que privilégio. Paulo, que tinha sido aquele homem que Deus chamou para ser o pregador para os gentios, ele era um pregador inflamado, era um pregador que tinha convicção, que tinha comunhão com o Senhor. Você acha que Paulo iria perder a oportunidade de pregar para aqueles 4 soldados durante o dia? Jamais. E aí você imagina que situação, né? Os soldados ali na prisão e Paulo pregando para eles o dia todo, e eles não poderiam impedir o Paulo de falar. Imagina a cena. Paulo falando de Jesus, falando da volta dele, da salvação, do arrependimento, do juízo, dando ali um curso intensivo de doutrina ali para aqueles soldados, e eles não poderiam reclamar. Porque é como se Paulo dissesse, olha, eu não tenho culpa se você está aí, mas eu quero falar para você de Jesus. Então Paulo falava para 4 soldados todos os dias. Imagina isso durante um bom tempo aí. Porque segundo os estudiosos dizem, muitos chegam a dizer que Paulo ficou ali cerca de um ano e meio a 2 anos pregando ali. Agora você imagina, Paulo, durante 1 ano e meio, 2 anos, pregando todo dia em 4 turnos para aqueles 4 soldados durante o dia. Imagina. Não é à toa, irmãos, que com certeza
o evangelho causou efeito na vida daqueles soldados. Sabe por quê? Porque ela que diz, olha, as cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Ou seja, entre aqueles da guarda, entre aqueles soldados que estavam ali vigiando Paulo durante o dia todo, e Paulo ao mesmo tempo pregando para eles, alguns ali se converteram. Que coisa interessante. Você quer ver isso? Então abra comigo a sua Bíblia e veja aí, Filipenses, no capítulo 4, nós temos aqui uma referência de que alguém dessa guarda pretoriana se converteu. No final da carta, nas saudações finais, na bênção final da carta, olha o que ele diz no verso 22. No verso 22 ele diz, já no finalzinho da carta, no penúltimo verso ele diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Glória a Deus, irmãos. Olha que coisa linda. Todos os irmãos vos saúdam, ou melhor, todos os santos, né? De novo aqui ele chamando os irmãos de santos. Todos os irmãos, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. César aqui, irmãos, que aparece no verso, é uma referência ao imperador. Ou seja, meus irmãos, esse pessoal da guarda pretoriana que estava aqui na minha presença durante o dia, eu pregava para no mínimo 4 soldados. No final do período que eu passei aqui, alguns deles se converteram e eles mandam saudação a vocês também. Ô, meus irmãos, isso aqui é muito bonito. Isso aqui tem uma lição para a gente muito, muito interessante. Às vezes, Deus permite que os seus filhos passem por situações difíceis para que, através daquela situação, ele possa alcançar outras pessoas. Talvez o apóstolo Paulo tivesse pensado assim, irmãos, meu Deus, eu fui chamado para pregar aos gentios, eu fui chamado para evangelizar todo o Império Romano. E por que o Senhor permitiu que eu ficasse preso aqui em Roma? Durante esses meses todos aqui, Senhor? Por que eu deveria estar lá fora pregando, o Senhor me deixou ficar aqui dentro? Por quê? Mas é aí que está, irmãos. Você lê a carta toda, você não vê Paulo reclamando, você não vê Paulo se lamuriando, você não vê Paulo xingando, nem ficando com raiva de Jesus, nada disso. Ele agradece a Deus, porque se Paulo não tivesse ficado preso nessa prisão durante esse tempo que ele ficou, ele não poderia alcançar aqueles guardas. Aí eu fico me perguntando, e eu faço uma pergunta para você aí também. Será se quando Paulo foi preso, será se quando Jesus permitiu que Paulo ficasse preso ali de maneira injusta, será se Deus estava pensando em Paulo ou naqueles guardas? Pensando em Paulo ou naqueles pagãos que poderiam se converter e pregar para os outros colegas lá do seu trabalho, no exército romano? Pense um pouquinho nisso. Irmãos, nós precisamos entender que Deus tem planos que para nós é desconhecido. Deus tem planos que a gente desconhece. Não é possível que você hoje, amanhã, não sei depois, Deus permita que você fique doente, para que talvez uma pessoa, ao visitar você, você pregue para ela. Talvez Deus permita que na sua vida aconteça alguma coisa ruim, porque por trás disso Deus está pensando em salvar alguém, ou alcançar alguém, eu não sei. Deus tem planos que nós desconhecemos. Meus irmãos, olha, nós precisamos realmente ter muita sensibilidade e pedir que Deus nos ajude a entender os seus planos para a nossa vida. Paulo agradeceu e disse, meus irmãos, o que eu estou aqui passando na prisão, o que eu estou passando aqui tem contribuído para o progresso do evangelho, porque os guardas que me vigiam, muitos deles se converteram, e glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por isso. E aí eu vou aqui, irmãos, avançando no meu sermão. Eu tinha outras coisas para falar, mas o tempo não ajuda, né? Quem sabe no outro momento. E aí nós vamos agora ver um pouquinho aqui, o verso aqui que eu vou ler para vocês, fala de como estava a condição da igreja. A igreja que estava lá em Filipos, Paulo em Roma e os irmãos em Filipos. Como é que estavam as atividades da igreja? Os departamentos estavam funcionando? Os irmãos estavam dando estudos, estavam evangelizando, estavam ativos no ministério, na missão, ou estavam todos com medo e de braços cruzados? Analise comigo aqui então o verso 14. Olha o que diz o verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. O verso 14 nos fala de maneira muito clara, muito sublime, como estava se comportando os irmãos ali em Filipos. Olha que interessante, a maioria dos irmãos, diz o texto,
Diz o texto sagrado que a maioria dos irmãos, nós não sabemos quantos irmãos tinham ali na igreja, mas vamos imaginar que ali tinha 100 irmãos. Esses 100 irmãos que estavam ali, a maioria daqueles membros estavam envolvidos. Se tinha 100, cerca de 60 estavam envolvidos na missão, ativos, trabalhando, para que o trabalho que o apóstolo começou não parasse, mas que o evangelho continuasse progredindo para a glória de Deus naquela cidade. Um dia, irmãos, aqui eu lembro, aqui eu vou abrir aqui uma janelinha e fazer uma aplicação aqui interessante. Um dia, não sabemos quando, muitos servos de Deus serão presos por causa do evangelho. É possível que alguns pastores fiquem presos no futuro, no desfecho do tempo do fim. É possível que alguns anciãos sejam presos, é possível que algum líder seja preso. Mas quando isso acontecer, e vai acontecer, não sabemos quando nem com quantos, mas quando isso acontecer, se isso acontecer, será se realmente nós vamos, então, dar continuidade ao trabalho ou ficaremos com medo? Vamos pensar nisso. Paulo, de maneira nenhuma, deixou de ser fiel a Deus na prisão. E os irmãos, de maneira alguma, também deixaram de se envolver na missão. A maioria estavam envolvidos. E aqui Paulo usa uma palavra, ele colocou uma palavra aqui, que para mim é bem interessante, a palavra ousadia. Eles ousam falar com mais desassombro. Sabe o que é ousadia? Ousadia, irmãos, é ter coragem. Enquanto Paulo estava preso, os irmãos estavam como membros destemidos, com ousadia, com coragem, pregando o evangelho do reino de Deus. O apóstolo estava preso, mas a palavra estava liberta. Ninguém consegue prender a palavra, irmãos. Ninguém consegue prender o poder desse evangelho maravilhoso. Essa pandemia que estamos aqui vivendo, embora esteja atrapalhando um pouquinho o evangelho, mas ela não pode prender o evangelho. Nada nem ninguém pode prender o evangelho. Muito em breve, meus irmãos, isso vai passar, tenha certeza. E nós iremos, pela graça de Deus, presenciar com os nossos olhos os milhares de milagres que Deus vai usar e centenas e milhões de pessoas que vão se converter. Essa pandemia está com os dias contados. Logo mais vão descobrir uma vacina, todo mundo vai ser vacinado e nós vamos continuando avançando rumo à Canaã celestial. Isso aqui é muito interessante. A maioria dos irmãos estavam envolvidos na missão enquanto o seu pastor estava preso. Que lição para você e para mim, não? Embora não possamos hoje estar indo para a igreja fisicamente, mas nós precisamos continuar pregando o evangelho, seja pelas redes sociais, seja por telefone, seja na rua, seja dando um folheto, um livro, não importa. Nada nem ninguém vai conseguir prender a palavra de Deus. Isso é muito claro nessa carta. E aí eu termino, meus irmãos, falando aí das recomendações que o apóstolo deixou para aquela igreja. E essas recomendações se encontram nos versos 27 e 28. Ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nesse verso, Paulo apresenta 3 recomendações, irmãos. Ou seja, 3 coisas que Paulo queria que os irmãos prestassem atenção. Será se essas 3 recomendações você consegue ver aí? Talvez a primeira seja mais fácil, né? Ele diz aqui: meus queridos irmãos, vivam acima de tudo de maneira digna do evangelho. Eu não estou aí com vocês, mas que vocês sejam fiéis, que a vida de vocês dignifique o evangelho, sejam fiéis ao evangelho, vivam de maneira digna, não envergonhem o evangelho de Cristo. Isso também não é para você? Será que isso também não é para mim? Essa é a primeira recomendação. Vivam de maneira digna do evangelho. Honrem o nome do Senhor com aquilo que Deus fez na sua vida. A segunda recomendação, ele diz assim, porque ou indo ver-vos, ou estando ausente, que eu escute, que eu ouça no tocante a vós outros. O que é que Paulo aqui está falando? Ele está chamando a atenção aqui para quê? Veja, eu posso até não estar com vocês aí, mas que eu escute sobre vocês coisas boas. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo estava chamando a atenção daqueles irmãos para que eles tivessem cuidado com o seu testemunho. Cuidem do testemunho de vocês. Vivam de maneira digna e zelem pelo testemunho de vocês. Não voltem ao mundo, porque de lá vocês já vieram. Deus tirou vocês do mundo, não voltem para o mundo. E glorifique a Deus com o testemunho de vocês. Será que essa questão do testemunho, irmãos, também não é para nós hoje? Você sabe que um bom testemunho atrai as pessoas, ou afasta as pessoas de Cristo, não é?
A minha oração, o meu pedido é que Deus nos ajude para que a nossa vida, para que o nosso testemunho seja para a glória dele. Porque você sabe que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta pessoas. Que pela sua vida, pela minha vida, o nosso exemplo seja para glorificar o nome de Deus. Um outro detalhe que ele apresenta aqui, uma outra recomendação que ele dá, ele diz, olha, vocês estejam juntos em um só espírito, como uma só alma, lutem juntos. Sabe qual é aqui a sua recomendação? Meus queridos, além de vocês procurarem viver de maneira digna, além de vocês também viverem tendo cuidado com o seu testemunho, lutem juntos. Mas eu pergunto, irmãos, lutar juntos pelo quê? O que Paulo está aqui clamando? Lutar juntos para quê? Veja, Paulo está preocupado com a unidade da igreja. Queridos irmãos, vivam juntos, unidos, como uma família, como irmãos na fé. Nunca se afastem, nunca se dividam, mas que vocês permaneçam fiéis um ao lado do outro. Lutem juntos, sejam fiéis às doutrinas, aos ensinos de Cristo, à palavra do Senhor. Não se dividam, não se separem, não tornem-se, não que não haja no meio de vocês panelinhas, mas que vocês andem juntos, rumo à Canaã celestial, todos focados em Cristo Jesus, envolvidos na missão, para que as pessoas alcancem, para que vocês alcancem mais pessoas para o Evangelho. Olha, meus irmãos, que recomendações maravilhosas. Pense comigo. Que coisa boa. Vivam de maneira digna. Tenham cuidado com o seu testemunho e sejam fiéis, sejam unidos. Não se separem, não se dividam, mas que vocês permaneçam firmes e fiéis a Cristo, um ao lado do outro, irmãos. Será se hoje Deus também não está clamando para que a sua igreja seja mais unida? Será se Deus não está clamando para que a gente ande mais juntinho um do outro? Com certeza sim, irmãos. E a última recomendação está no verso 28, na primeira parte. Ele diz assim, e que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Aqui eu termino a minha mensagem, queridos. A última recomendação aqui de Paulo no capítulo 1, qual é? Não tenham medo. Que em nada estejais intimidados pelos adversários. Queridos irmãos de Filipos, eu estou aqui em Roma. Vocês estão distantes de mim, mas vocês não tenham medo. Não tenham medo de nada, porque o Senhor vai estar com vocês. Mas como vocês estão pregando com ousadia, assim vocês permaneçam. Não tenham medo. Queridos irmãos, o medo é algo que faz parte da natureza humana. O medo é algo que faz parte desse mundo de pecado que a gente vive. E hoje vocês sabem que nós vivemos num período de medo. As pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas estão com medo de morrer. Afinal de contas, isso é justificável, esse medo. Porque essa pandemia aqui no Brasil já matou mais de 60 mil pessoas. E nós precisamos realmente nos cuidar. Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa higiene pessoal, cuidar para que os nossos irmãos idosos não se contaminem. Temos que ter cuidado, causa medo isso. Mas eu pergunto, esse medo vai frear a pregação do Evangelho? Esse medo vai estancar a luz do Evangelho? Jamais, jamais. E aí eu falo para vocês aí de Paulista e para aqueles que me escutam do outro lado, não se intimidem por nada, mas confiem no Senhor porque isso vai passar. Use as limitações que Deus está lhe dando por essas circunstâncias, mas que essas limitações, você seja um instrumento nas mãos de Deus para alcançar mais pessoas. Que Deus lhe abençoe, irmão. Que Deus abençoe, minha irmã, e que o Senhor te use com poder e muita glória, que através de vocês o Senhor seja honrado e glorificado. E eu quero terminar aqui o que ele disse aqui, ó, no verso 22, capítulo 1, verso 21. Ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que esse seja o sentimento para você e para mim e para todos nós. Que o viver seja Cristo. E se um dia a morte nos alcançar, que a morte seja um lucro. Por quê? Porque quem morre em Cristo, na realidade, não morreu. Vai passar pelo sono da morte, mas com a esperança de que um dia, muito em breve, Jesus voltará para nos buscar e nos levar para as mansões eternas. É uma carta, irmãos, muito belíssima, com muitas lições. Como eu disse no começo da minha mensagem, a gente poderia fazer aqui uma semana de oração. Tem muita coisa boa aqui para a gente estudar. Mas que Deus abençoe a vocês, Deus os guarde do mal, Deus possa continuar, que o Senhor continue derramando sobre a sua vida, sobre a sua igreja, a igreja de vocês aí em Paulista, muitas bênçãos e que muitas pessoas sejam ganhas pelo Evangelho. Mas se lembrem que o Senhor nos ajude para que vivamos de maneira digna, tenhamos cuidado com o nosso testemunho,
que sejamos cada vez unidos e fortes e firmes um ao lado do outro, fiéis a Jesus e a sua palavra e as suas doutrinas, e que o Senhor nos dê coragem nesse tempo difícil que estamos vivendo. E tenha certeza da promessa de Jesus, lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus os abençoe e conceda a todos vocês uma semana abençoada. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer aqui uma oração e já vou sair porque eu preciso ir para outra igreja agora. Vou pregar numa outra igreja, tá bom? Então oremos. Bondoso Pai, nosso Deus, muito obrigado por essa belíssima carta que o Senhor, de maneira maravilhosa, tem preservado para que chegasse em nossa vida hoje. Obrigado porque o Senhor é o mesmo Deus daquela época. O Senhor é o mesmo Deus que, assim como o Senhor cuidou da igreja de Filipos naquela época, assim como o Senhor usou Paulo, o apóstolo Paulo, e os irmãos de Filipos ali naquele império tão difícil, tão desafiador, o Senhor é o mesmo Deus que está conosco hoje também. E nós queremos nos colocar em tuas mãos, Senhor, para que essa mensagem que foi hoje pregada aqui da minha casa, essa mensagem, essa reflexão que fizemos agora, essas lições que nós compartilhamos com os irmãos, que pelo poder do Espírito Santo possamos viver essas mensagens ou essas lições em nossa vida. Abençoa os irmãos ali de Paulista, de todo o distrito, abençoe o pastor Pedro, a sua família, abençoe as demais igrejas, os irmãos que me escutam, os amigos, que a tua bênção e a tua graça sejam derramadas sobre a vida de cada um deles. Obrigado por tudo, Senhor. Nos dê uma noite feliz e uma semana abençoada. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado, viu? Vocês, irmãos. Obrigado, Josimar. E a semana da oração está de pé, então, viu? Pode ser feita via Zoom e a gente pega para todo o distrito, da sua casa para a nossa casa. Tá bom, meu amigo Pedro. Tá bom, meu amigo Pedro. Um abraço para você, viu? Vai combinar, viu? Tá bom, um abraço, amigão.